Olá, amigos! Está começando agora mais uma edição do meu, do seu, do nosso Game On Pop, onde os videogames e a cultura pop se encontram. Eu sou o Pablo Miyazawa e estou aqui todas as quintas-feiras, uma sim, uma não, para falar sobre o que importa com gente muito interessante. E hoje é o primeiro programa em que eu trago apenas um convidado, porque de tão interessante que esse cara é, ele merece todo o tempo só pra ele. Desculpe aos outros convidados que vieram aqui. Vocês vão entender assim que eu apresentar meu amigo Lucas Silveira. E aí, mano? Tudo bom? Como é que estamos? Muito bem, melhor Olha, agora. Depois dessa apresentação aí, digna da Marília Gabriela, a gente vai ter que performar hoje. A gente tenta. Bom, vocês... Eu sempre falo que meus convidados dispensam apresentações, assim como o David Letterman falava, né? Mas o Lucas... Você deveria saber quem é o Lucas, claro que não sabe, mas muita gente conhece como Lucas Fresno, né, Lucas? Ah, tipo John Bon Jovi, né? Isso tem acontecido. Mas eu mudaria o nome assim se não fosse muita mão. Viraria Lucas Fresno logo. Porque Lucas Silveira é muito comum, né? E eu tenho um nome no meio que é Lucas César. Lucas César é um nome... muito melhor que Lucas Silveira, mas acabamos perdendo esse trem aí. É um nome composto, né? É, o Lucas César. É meio nome de metade de dupla sertaneja, né? Tipo, Diogo e o Lucas César. Tua mãe te chamava de Lucas César, vem cá limpar seu quarto? Pior é que não. Não. Mas seria a típica coisa que mãe fala assim. Lucas César. Porque eu acho que o César foi por causa do meu pai, né? Meu pai tinha essa ideia de botar uns nomes horrorosos em mim. E aí minha mãe falou, não, tá maluco, aqui é só nome bíblico. E aí ela meteu Lucas e meu pai, tá, beleza, então todos serão César. Aí tem o Lucas César, Thiago César e o Bruno César. É mesmo? Todos são César? Depois que eu fui perceber como isso é bizarro, porque na época era muito normal. Eu achava, assim, quando era criança, que César era meio que um sobrenome já, depois que eu fui entender que isso era um nome composto. Muito bem. Absurdo. Aprendendo coisas com 1 minuto de programa. Uhum. Estou aqui com o Lucas, como eu falei, o primeiro convidado individual do meu programa. Depois de muita insistência, eu estou tentando trazê-lo há muito tempo aqui para conversar comigo, mas a gente já é velho conhecido, né? Conversamos aí há alguns anos, já passou década, né, Lucas? A gente fez uma matéria da Rolling Stone que foi em 2009. Não foi 10? 9, né? 10 foi a capa. Foi, é verdade. Em 2009 eu fiz um perfil só teu. Uhum. Em 2010 a banda Fresno saiu na capa da Rolling Stone. Absurdos. E foi... Clarin nos garante visto para os Estados Unidos pra sempre. Porque o cara leva a sério lá fora, assim. Aqui também, né? Porque as pessoas às vezes nem se lembram que a gente foi capa da Rolling Stone. Mas, direto, assim, quando vai tirar um visto, assim, eu levo uma Rolling Stone, que aí uma pessoa em qualquer lugar do mundo, assim, tá, esse cara não vai vir aqui acampar e ficar morando aqui pra sempre. Pô, eu fiquei feliz com isso, cara. Pô, cara, então, foi um presente. Mas a reportagem que eu fiz com você em 2009, né? Você estava surgindo como uma nova voz proeminente. A Fresno já estava em atividade fazia 10 anos, mas por alguma razão... Era novo, tava rolando ainda e... Você lembra como foi a nossa primeira entrevista? Teve uma que eu conversei com você e o restante da banda, mas depois eu te levei para um lugar, eu te acompanhei. Eu tava tatuando. Eu tava tatuando o sovaco aqui desse cachorro aqui. Nossa, que viagem, né? Mas foi legal, um puta lugar pra ser tatuado. E todo mundo tem que levar um amigo pra tatuar, porque tu conversa ali e passa mais rápido. A pior coisa que tem é a solidão tatuando, assim. Hoje em dia eu não faço mais muita tatuagem, que eu peguei preguiça de sentir dor. Não tem nem mais onde, né? Nos braços não tem, mas, pô, poderia estar fazendo perna, costas, o quê? Mas toda vez eu penso assim, mas não, deixa quieto. Aí faz coisa pequenininha e tal. Mas levar um amigo pra tatuar é obrigatório. Mas uma coisa que eu nunca mais vou fazer, eu aprendi nesse dia, é entrevistar alguém tatuando. Porque depois que você vai tirar a entrevista, você não consegue escutar nada, é só aquele barulho de agulha. Verdade. Então eu ficava tentando me esforçar. O que o Lucas falou aqui, a agulha lá. Tem que botar uma lapela, um negócio. Vivendo e aprendendo, né? Mas bons tempos em que a gente tinha tempo de sentar pra fazer entrevistas de longas durações, uma tarde né? inteira, exatamente. 2, 3 horas. Isso não existe mais, né? Não existe mais? Eu acho que não. Ou existe nesse formato aqui que a gente tá, né? O MesaCast. A matéria longa, né? Ou acompanhar um final de semana. Isso aí tá raro, mas, porra, é massa. Sempre vai ter público. Você ainda consome esse tipo de produto jornalístico? Revista, matérias longas? Não tem nem o que, né, ler? Te falar que não. Até vídeo longo a gente fica com preguiça, né, cara? Mas, assim, sempre quando tu quer nerdolar a respeito de um assunto, tá lá os vídeos longos e as matérias longas, né?
Eu tava até pesquisando esses dias que tem aquela banda Crystal Castles, que era bombada ali há 15 anos atrás. E aí eu fui ver que tinha uma história horrível, assim, que o cara da banda aloprava a mina, explorava ela de todas as maneiras. E era um cara, um desgraçado, assim. E aí eu li uma matéria muito longa sobre isso. E também, sobre o mesmo assunto, também li uma matéria muito longa sobre aquele The Antwoord, que é a mesma coisa, só que aí é o casal que explora todo mundo. A banda da Austrália ou da Nova Zelândia? África do Sul, África o The do Sul, Antwoord. é verdade. Pô, foi muito rápido, foi né? muito febre ali, É. né? Meio trap, bizarro, os personagens bizarros. Fizeram um filme, só que eles são bandidos os dois também, então esquece isso aí. Então, se um artista comete um crime, alguma coisa, eu tô lá lendo tudo sobre ele. E os jovens estão assistindo em algum formato em streaming, Sim. algum documentário Uhum. sobre serial killers, essas coisas. Mas a gente não tá aqui só para falar de velhice, de É, como chega. antigamente era bom, mas, bom, quem conhece o Lucas sabe da trajetória dele como músico, artista, Fresno desde 99 e muitos projetos paralelos e feats, participações e shows, enfim. É um cara que tá na mídia. Você está na mídia há mais de 15 anos, Tô né, na cara? mídia, cara. É impressionante. Não, e a gente tava na mídia na época em que a mídia mainstream era muito mainstream. Então, assim, hoje se uma pessoa vai no Faustão, eu não sei, posso não ter visto, pode não ter gerado nenhum. Hoje em dia o bagulho só viraliza se ele gera um corte. Mesmo que seja na televisão aberta, tem que gerar um corte de alguma maneira. A gente sabe. Então, assim, mas na época, realmente, tu aparecia no video show ali, naquela gincana que tinha no video show, que eu acho que foi a maior coisa que... A gente fez vários bagulho grandes, assim, de Globo e tal, mas aquele esquema do video show que rolava, tipo, uma gincana que se chamava videogame, Lembro. tu entrava 5 dias da semana no ar, por uns 10, 20 minutos, num horário em que 100% dos brasileiros, trabalhadores, estão assistindo TV no Restaura. Era impressionante, cara. Eu lembro que a gente fez uma vez uma disputa contra, sei lá, o NX0 e uma outra vez a gente foi contra o Raimundos e era absurdo como tu ficava automaticamente muito famoso depois daquilo, assim. Mas a nossa geração foi uma das últimas que teve esse bagulho de aparecer muito na TV e de cravar na cabeça de muita gente, assim, uma imagem, né? Porque hoje as coisas estão muito nichadas e por mais que a pessoa seja enorme, bombadíssima, milionária, às vezes tu sai daquela bolha e a pessoa não é exatamente hiper mega conhecida na rua, assim. Mas eu, puta, aqui, né? Estava aqui no prédio aqui, mano, quase não consegui subir. Tirou fotos? Mas tá certo, pô. E a galera chega como fã, assim, é um negócio bom, né? Não é aquela coisa tipo, isso aí já teve, mas não tem mais. E como é que hoje você acha que as novas celebridades, elas bombam e aparecem? Vai, a gente falou aí de cortes, né? Aliás, temos que render bons cortes aqui Não, hoje. porra, vou trabalhar nesse Vamos roteiro aí. trabalhar. Mas é isso aí, é bombar no TikTok, é um meme, você consegue entender, você como um pai de família, consegue entender como é que uma coisa viraliza hoje? Eu fico com pena, na verdade, das pessoas que bombam muito hoje, porque é muito rápido. Então, e assim, não existe uma faculdade para tu virar uma pessoa famosa e tal. Às vezes, o que é isso, né? É uma educação que é bom que tu tenha. Às vezes tu não tem um bom senso, assim. Mas, às vezes, tu pode construir esse bom senso ao longo de muitos anos, onde tu vai devagarzinho ganhando notoriedade. Então, assim, pô, em 2003 a gente foi fazer um programa lá na TV do Rio Grande do Sul. E aí vai ficando conhecido na cena. Aí depois, putz, aparece aqui. Então tem tantos estágios para entender, putz, eu acho bom não falar esse tipo de coisa. Olha, eu acho que eu tenho que melhorar isso aqui. Até o lance do performar mesmo, assim, nossa, eu cantei horrivelmente, por que será? Tu tem muito tempo para melhorar essa coisa, assim. Então, isso no nosso caso. E eu acho que até as bandas da nossa geração, o NX, todas são bandas que, sabe, assim, o cara fez 300 shows antes do Rock in Rio. Assim, o cara tocou em todos os negócios. Então teve estágios. Foi mais difícil, mas ao mesmo tempo foi mais fácil pro cara se formar. E hoje não, a pessoa bomba tão rápido, tão do dia pra noite, que o cara já chega numa situação onde tudo que ele faz é muito grande, muito importante. E se a pessoa é uma pessoa sem noção da vida, ela acaba em igual dose
se dando muito mal, né? Sendo completamente cancelado, às vezes completamente merecido, e às vezes, tipo, por não ter uma educação assim. E não é nem educação de formação familiar, é a educação da fama mesmo, de como se portar, de como não ser um babaca, de coisas que tu não pode sair falando por aí, né? E Queima muito rápido, né? queima muito rápido, bomba muito rápido, e é bem natural, assim, porque também o espaço hoje para na cabeça do ideário do brasileiro, de quem são as pessoas com quem mais está falando sobre hoje, é um espaço muito enorme e ao mesmo tempo ele é muito volátil, assim, é muito difícil tu manter aquilo, né? Às vezes uma banda que estoura muito, às vezes aquela estourada estoura aquela música, ela vai parar em várias playlists, mas ao mesmo tempo não necessariamente vai ter um suporte que vai fazer esse artista ter uma carreira muito longa e fazer muitos shows por causa daquela uma música, assim. Não, cara, às vezes a galera só tá pela música, às vezes tu nem sabe quem é os caras da banda, é muito normal isso hoje. Então eu fico com pena. Mas uma pena solidária, não uma pena de superioridade. Tipo assim, putz, coitados, cara. Eles perderam a parte boa, né? No caso, essa coisa de fazer 300 shows antes de tocar no Rock in Rio, no Lollapalooza. Mano. É isso que forma caráter, né? Que a gente fala, né? Forma, exatamente. Casca. Exatamente. Tem gente que fala isso de uma maneira, tipo, invejosa, assim, tipo, os caras bombam muito rápido hoje, não sei o quê. Mas eu falo assim, pô, eles precisavam, né? Porque... assim, tem coisas que hoje a gente super tira de letra, assim, por já ter passado muito por aquilo, né? Desde uma situação de show, de dar tudo errado e tu falar assim, eu já toquei no Vulcana, em São Bernardo do Campo, caindo, sei lá, aranha na minha cabeça. Tipo assim, cara, tudo, sabe, a gente já viveu, assim, até de problemas técnicos, o lance, ó, mantenha a pose, quase ninguém tá se importando se tua guitarra tá saindo ou não. E às vezes a gente vê as pessoas, assim, mandaram mal e tendo que se provar que tipo, é porque eu mandei bem, ou porque eu sei cantar, sabe? Tipo assim, calma, cara, tá tudo certo. E a gente também viveu uma época em que nem tudo era filmado. Eu acho que a geração anterior, a nossa, mais ainda, assim, tu vai ter poucos vídeos de um show do Legião Urbana em Manaus, entendeu? Então antes tu, inclusive, tinha mais permissividade pra mandar mal, pra falar besteira, pra, às vezes até pra ser um babaca. Mas isso aí acabava sendo meio bom para as carreiras das pessoas, assim, porque também tu se queimava lá em Fortaleza e o teu show em São Paulo no dia seguinte estava tudo certo, não é seu Paulo. O cara falou, ou nossa, os caras mandaram muito mal, nossa, isso permitia ter outras coisas que eram às vezes mais originais e não só como um elogio, às vezes era original por ser, sabe, o cara às vezes não tinha profissionalismo nenhum, mandava muito mal, tocava loucão. Então, essas histórias, a gente acaba tendo essas histórias mais de galera mais velha, assim. Tu não vê mais grandes histórias de uma pessoa que entrou completamente alucinada no palco e ficou pelado. Não, porque a galera sabe que tudo tá sendo filmado o tempo inteiro. O que não impede essas coisas de acontecerem, né? Ou seja, você que tá começando, vá tocar pelado, galera. É isso aí que... Não, talvez. Talvez. Mais de 18 anos, tudo certo. Olha a MC Pipoquinha aí, né? Nossa, bombando. Aparece muito pra mim, cara. Putz, cara, cada dia é uma pérola, né? Eu fico de cara. Mas, inclusive, a gente tava falando disso antes de começar aqui a transmissão sobre redes sociais, né? A gente começou quando era só mato, 15 anos atrás a gente começou, a gente usava o Orkut, o Facebook, daí... Só mato. Pegamos o Twitter no seu auge, agora tem Instagram e aí o TikTok e outras coisas. Nossa relação com as redes sociais mudou, mas você diria que hoje é muito mais difícil. Como você falou, não tem nada que você esteja totalmente protegido de alguém estar filmando. Então, é um horror, né? Cansa, né? A gente está saturando de rede social. Você acha que a gente está chegando num limite? Nossa geração, vou te colocar na mesma geração que a minha, se você me permitir. Não, tá. Mas o que você acha aí que a gente já não aguenta? Porque eu não aguento mais. Tu sabe quantas horas tu olha pra tela por dia? Telinha pequena, acho que muito mais, mas não... Mas ele te diz, né? Te diz, eu prefiro não olhar. Tem dias que ele me mostra assim, mano, 6 horas, 7 horas. Eu falo, cara, não fico tudo isso, mas eu fico, porque eu tô no estúdio trabalhando, aí eu vou fazer um bounce, que significa como se fosse salvar o arquivo. Aí eu vou salvar o arquivo, às vezes é 3 minutos, eu pá! Pô, sendo que eu tô com uma tela gigante aqui na minha frente, eu poderia fazer isso no computador. E eu tava vendo um vídeo que uns fãs postaram aí, que é um dia que a gente foi no Habbo Hotel, em 2008, sei lá. E tá, assim, a gente hanging out, assim, ninguém no celular. Eu fiquei de cara, assim, parecia que tinha algo errado naquela imagem. A gente só, tipo, panguando, falando besteira, o que a gente não deixa de fazer hoje, mas, assim, claramente hoje estaria meio que pelo menos metade ali no seu celular. Mas eu acho que, assim, a nossa geração, eu acho que millennials, em geral, são os mais loucos disso aí, porque a gente pegou uma era totalmente de internet,
aquela coisa assim, a internet, tu entrava num browser e falava assim, sabe, de explorar mesmo. Navegar na internet era o nome disso. Tipo, que era, mano, muito escasso até. E demorou uns anos pra tu poder conversar com outra pessoa, sem ser o próprio, o famigerado chat do Terra. É tipo assim, demorou um tempo. Isso foi uma outra coisa, uma outra revolução absurda. Tipo assim, sério que tem uma pessoa do outro lado falando comigo? Então a gente pegou uns negócios pré-históricos. E por isso existe um apego muito grande nosso, assim, e a gente. Apesar de ter vivido bastante offline, eu acho que a nossa geração é a que é mais maluca, assim. A galera, às vezes, uma geração abaixo, se pá, é um pouco mais, mas eu acho que quem tá vindo, talvez isso seja tão normal que, sabe, tu já tá vendo em vários círculos, assim, uma coisa ainda é muito tendência, ainda não é o negócio que vai rolar, mas galera saindo com o celular, aquele velho, não porque acha massa ter o celular velho, também por causa disso, mas também porque o bagulho não tem rede social. Então, assim, é um celular que só liga para as pessoas. Eu vejo pessoas indo atrás disso. Assim, coisas que são inimagináveis para minha geração também, que é uma galera mais nova comprando câmerazinha saboneteira, porque quer ir numa festa, quer tirar foto, mas não quer usar o celular, porque o celular te acarreta tu ficar olhando outras coisas. Muita gente fez isso no carnaval, inclusive, né? Em bloquinhos, levava uma inclusive, câmera. rouba aí, azar é teu, irmão. Vai fazer o que com essa câmera aí? Mas, então isso que eu acho que já aponta coisa, assim, porque é uma revolução que aconteceu muito rápido, é um negócio de 10 anos. E o nosso corpo, a nossa a palavra qual é que é? Nossa composição física não tá prevendo olhar 10 horas para uma coisa. Entendeu? Sim. Então, assim, é doença total já a OMS já tá ligada e a gente ainda tem a desculpa, tu também, mas é meu trabalho. Mais ou menos, né? O teu trabalho é postar uns negócios, viu, que a galera achou, mas assim, a gente fala que é trabalho, mas as próprias redes sociais entendendo que às vezes as pessoas poderiam só por muito tempo até assim, pô, eu postava isso e esquecia, assim, era mais que uma coisa assim, para mostrar o que eu tô fazendo, mas não necessariamente ver o que as outras pessoas estão fazendo. O retorno. Mas hoje em dia todas as redes sociais têm seu algoritmo desgraçado que te leva a ficar assim, ó, mano. Tu não se vê livre disso, assim, todas hoje tem isso, né, que é a timeline infinita de vídeos de pessoas que eu não sigo. E quando eu vejo, tá lá um cara pescando bagre no barro, no Vietnã. E tu fica olhando. Ou pior, aqueles conteúdos que, sério, pra mim tinha que banir o cara que faz isso, que é o conteúdo que não tem final, assim, que é uma trollada. Se a pessoa vai fazer uma receita que é absurda, sei lá, olha, eu vou limpar o farol desse carro com um maçarico. E aí o vídeo não termina e é só comentário de gente xingando. E tem vários comentários que é tipo assim, eu sabia que esse vídeo era desses, mas eu vi até o fim e hoje eu quero morrer. Porque é horrível, é terrível. Mas, ô Lucas, você, bom, esse vídeo, esse programa está sendo assistido por muitas mães de família e a gente sabe que você é um pai de família. A Sky está com quantos anos? 7. Então, como é que você controla a utilização dela de telinha, rede social, videogame? Dá para controlar? Porque a gente estava até concluindo aí que talvez essa geração da qual ela faz parte, que estão chamando de geração alfa, Nossa. né? Sei lá, é o que vem depois da Z, são crianças que já nasceram digitais, nativos digitais, fala assim, eles vão começar a desapegar talvez das tecnologias mais rápido, porque já é natural, diferente dos millennials que foram adolescentes que foram educados que a internet era legal. Era um escapismo, né, da vida zoada da sua cidade, do interior. Mas essas crianças de hoje aí, molecada que tem menos de 10, que já nasce com o celular preso na mão e tal, os pais vão lá e entregam o tablet pra criança não encher o saco. Como é que você lida com a sua filha e a tecnologia? Eu acho que tem dois tipos, assim, né? Eu vejo muito moleque de 13, 14 anos que vai numa festa, ele é filho de um amigo meu, uma festa do pai, um evento chato, que seria que nossos pais nos levavam também, numa churrascaria, onde eles ficavam o dia inteiro, e a gente ficava tipo assim, nossa, que saco. E o Piácio, mano, não sai da porra de um Free Fire, um negócio assim, e tu fica, meu, caraca, velho, que piá maluco. Mas assim, eu sei que na minha geração, se existisse aquilo, eu ia ser igualzinho. Mas ao mesmo tempo, assim, na geração da minha filha tem 7, o celular ele foi muito usado como uma espécie de chupeta, assim, porque, por exemplo, não tem porquê a criança não entende que uma viagem pode demorar 2 horas, e se existe uma ferramenta que faz uma criança não querer matar os pais de raiva durante uma viagem, é um desenho, um negócio no celular. Mas lá em casa é muito limitado, ela tem meio que um celular dela, mas ele é nosso e ela não tem acesso a ele sempre. Ela não pode assistir, por exemplo,
um site onde usuários podem postar suas coisas, então são basicamente streaming de coisas para criança. Apesar de Naruto ser colocado no Netflix de adulto, e aí ela fica entrando no meu e aí ficam oferecendo um monte de anime de volta pra mim. Porque o Naruto é meio mature, não é tão... Mas enfim, eu baixaria pra 10 anos o Naruto. Mas enfim, os Fica a dica aí. rola palavrão, rola uns absurdos. Mas enfim, mas de qualquer maneira, eu não deixo ela assistir conteúdo meio que qualquer pessoa pode subir. Inclusive uns YouTube Kids, um negócio assim, mas, cara, não. Porque, mano, não tem discernimento e pinta muita coisa. Às vezes é um negócio que é Kids, mas é um puto negócio que eu não concordo. Ou às vezes um negócio que tem, enfim, uma religiosidade do nada ali no meio. Uns negócios que a gente não tem na nossa casa. E aí, mano, a gente lima tudo. E é só, às vezes, rede social nem pensar. Tipo assim... Porque, cara, socializar o quê? Tem que socializar com os coleguinhas da escola e deu. E outra, lembrando que a adolescência está ali do outro lado. Então, assim, não é um negócio... não é um negócio que segurar a prisão. Não, mas é que daqui a pouco vai chegar a hora disso, entendeu? Eu acho que é por aí. E ela, por vários momentos, ela esquece o celular. E eu acho que também para uma geração dessa mais nova, o celular nem é um bagulho muito massa, porque o celular é aquela coisa que o pai e a mãe pegam e não prestam atenção nela. Então, assim, se eu tô tomando café da manhã e tô com aquele celularzinho aqui, assim, ó, isso pra minha filha não é um bagulho massa, é um bagulho que tá me fazendo não prestar atenção no desenho dela, no negócio que ela tá me mostrando e tal. Então, eles não veem isso como pra gente era um absurdo. Assim, o computador era o reino do adolescente ali, o videogame, enfim, o negócio onde ele podia escapar daquela casa paia, com dois pais falando besteira, brigando, ele, pum, videogame, meu universo, meu mundo. E quando isso virou online, aí virou infinito, né? Então, eu acho que vai dar volta, como tudo, assim. Vai rolar aquela super volta, assim. Galera doente de tecnologia e tal, pra depois começar a pintar umas crianças super riponga, que eu acho que é o caso da minha filha. Não sei se é a geração dela inteira. Tomara, né? Tomara, riponga. Todos deveríamos. Jogar, ela não joga, então? Games. Joga. Assim... Desde criança o game tá ali na frente dela, é um negócio muito normal. Então, assim, por muito tempo ela assistia jogar, eu jogava com a minha filha, mas no fundo eu jogava sozinho, tipo, a gente zerou Kingdom Hearts 2 vezes, que é um jogo que não tem fim. Kingdom Hearts do Play 4, meu Deus do céu. E eu nem sabia que existia esse jogo, pra falar a verdade, porque ele não pegou minha geração. Ele é um negócio que veio do Play 2, não pegou. E aí um dia eu vi um jogo absurdo que tinha um personagem de anime e um Mickey. E eu falei, cara... Tá errado, parece jogo que tá errado, parece aquelas coisas de GTA, de YouTube, assim, que tem Homem-Aranha, Frozen, o Hulk dançando, sabe? Não faz sentido, são universos diferentes, eu não sei como a Disney deixou aquilo. Não sei, porque é absurdo, assim. Bons tempos da Disney loucona, né? Um Pateta que tem uma metralhadora que, tudo bem, é tudo bonitinho, mas assim, cara, Pateta que sai matando geral. E, cara, que jogo foda, pelo amor de Deus, ele é incrível esse jogo, assim. E ele te permite também passear por ele sem grandes combates, assim. Ele é um jogo que tu meio que só vai. E a Sky adorava isso aí. A gente, mano, umas 80 horas a gente botou nesse jogo aí. Ela viu tudo. Mas aí, como ela ainda não tinha o controle, assim, o negócio, ela jogava mais coisa de celular mesmo, coisa mais simples. E aí eu acho que começou ela a pegar nos controles quando a gente começou a jogar Smash Bros, que é um outro jogo que também não é da minha geração, mas a gente pegou esse mais recente aí. Que pra mim é o melhor jogo de luta que existe. Porque, mano, o Pikachu contra o dragão do Killer Instinct. E tem tudo que a minha geração gosta, que é combo absurdo, que é a tela parando, que é porradaria sem fim. E é muito foda, né? Eu jogo só com o Kirby, que é o personagem mais idiota, assim. Mas é o camaleão, né? Mutante. Só que, meu, o Kirby, ele é destruidor, cara. Ele vira bigorna, vira tudo. E a quantidade de modificações que tem... O jogo é realmente infinito. Esse jogo ele é infinito. Ele tem um story mode que não tem fim. Eu nunca cheguei no fim. Já passei umas 400 lutas, eu acho. Ele não tá nem perto do fim. É muito louco, cara. E aí tu vai desbloqueando talentos e... Meu Deus do céu. Curto. Bom, eu chamei o Lucas aqui, gente. Você deve estar se perguntando, né? Mas, pô, tá escrito lá o lado gamer do Lucas Fresno, e a gente não falou de games até agora. Esse programa chama Game on Pop, enfim, a gente falando de tudo isso, porque eu acho que tá tudo interligado. E o videogame, pra você, é mais uma das muitas coisas que você gosta e faz e sempre falou sobre isso, né? Então, eu acho que isso que te torna interessante em relação aos teus pares, em relação aos teus
colegas de trabalho que vieram da mesma geração, é que você é um cara que sempre verbalizou as coisas que você gosta. Então sempre ficou sim. claro que o Lucas não era um cara só do rock, só do emo, só da música e Sim. tal. Não, o cara faz mil coisas. Eu sei que você é gamer desde antes de te conhecer e já achava interessante você curtir cultura pop, curtir essas coisas divertidas e falar sobre elas. Eu nunca entendi muito o porquê você se tornou assim, mas eu sempre enxerguei na minha vida pessoal uma relação muito próxima entre videogame e música. Videogame e rock. Muita gente pensa, ok, Guitar Hero, Rock Band, essas coisas. Não, pra mim são mundos parecidos. Sim. Então, eu queria que você me falasse o porquê, como um roqueiro se torna um gamer, ou como um gamer se torna roqueiro, e o que esses dois mundos têm em comum pra você? Eu acho que antes de roqueiro, eu era gamer, né? Porque eu me lembro, final dos anos 80, olha só, a velhice chegando, a minha mãe aparecendo com um Atari em casa, e eu era a Sky da casa, então eu era muito novo e não sabia jogar aqueles jogos, e fora que o Atari, pelo amor de Deus, né, cara? Não parece um produto pronto. Porque aquele controle, ele é tão analógico assim que, cara, não tem como jogar metade dos jogos, assim, é muito louco. Porque hoje eu tenho um Atari e eu falei, sério que era isso que a gente jogava, mano? E jogávamos bem Porque bastante, ele não né? vai pra onde tem que ir, sabe? É um negócio, assim, muito absurdo. E são a primeira, né, geração de games aqui pro Brasil. E eu lembro da minha mãe pintando com isso, depois, por causa do meu irmão mais velho, surgindo um Master System. Assim, então a gente comprometia muito o budget da casa com videogames, né? A gente não teve... Passou longe de ter uma infância boa de grana, assim, mas é impressionante como apareciam os videogames, assim. A gente sempre tinha muito amigo da minha mãe que ia para o Paraguai, não sei o quê, e apareciam os videogames em casa. E tanto que teve uma época em que a gente estava muito sem grana, assim, que foi quando eu comecei a ligar o meu lado trambiqueiro do videogame, né? Porque... Que persiste até hoje. Porque, mano, os jornais tinham classificados, não existia Mercado Livre, esse negócio. Então, assim, a gente olhava classificados e tinha lá no final videogames. E eu lia tudo aquilo, assim, e às vezes aparecia... Porque... uma coisa que eu acho que explica muito como eu entrei nos games, mas eu acho que como eu entrei em várias coisas... Eu gosto sempre de um caminho alternativo para as coisas, assim. Então, quando todo mundo estava jogando... Quando todo mundo começou a ir atrás dos seus Playstations, um pouco antes, eu fiz um trambique com o Super Nintendo, que eu tinha uma caralhada de jogo piratão, e consegui pegar mais um dinheiro daqui de acolá e comprei um 3DO. Nossa. E eu acho... Da Panasonic, né? PlayStation ainda não tinha se firmado como o videogame daquela geração, ainda tinha o Saturn muito forte, e a gente se ligava, a gente se guiava por onde? Pela Ação Games e Super Game Power, né? Onde este homem trabalhou Na verdade, muito. eu trabalhei logo depois, nas revistas que vieram depois dessa, mas essas aí também foram minhas leituras, Pô, né? era isso. E tipo assim, o que aqueles caras falavam, eu acreditava. Mas quando o cara tava dizendo ali que o 3DO tava bombando, lá no Japão já tava falindo. É. E aí eu fui atrás do 3DO, porque ele me parecia muito mais do futuro. E eu acho que uma coisa que me trouxe muito pra esse bagulho do game é a ideia de coisa do futuro. E aí, pô, o 3DO, ele queria ser como se fosse um aparelho da tua casa, assim, como se fosse um tudão, um vídeo, como se fosse um computador que tu liga na TV. Claro que deu muito errado, o negócio era a ideia de várias marcas poderem fabricar o seu 3DO. Então tinha 3DO de várias marcas, tinha Panasonic, tinha Sanyo, lembra dessa marca? Gold Star, tinha de várias marcas. E a ideia era embarcar ele em home theaters e coisas. E os jogos tinham sempre um lance que eu achava que era o futuro na época, que era jogo com vídeo. Full motion video. Não, tipo assim, mano, um vídeo de 240 pixels, assim, tipo Mad Dog McCree, né, que bombou muito nos fliperama de shopping, mas, pô, o primeiro Need for Speed, terminava a corrida, tinha uma cutscene de vídeo, assim, ou seja, mano, na minha cabeça o futuro era aquilo, não era o gráfico poligonal do Virtua Fighter, que eu achava massa, mas eu achava que era uma coisa, uma gracinha, eu não entendia que aquilo era uma revolução, né, eu achava que os sprites... que é o grafiquinho desenhado, e era mais do futuro, tipo assim, um Mortal Kombat da vida, né? Mas eu estava redondamente enganado. Estava não, né, cara? Porque essa coisa de cenas de filme dentro de games são padrão. E agora os games estão se tornando séries de TV e filmes e tudo mais, e você tem uma linha, uma nuvem cinza ali no meio disso, pensa que num CD de 700 mega
os caras tinham que enfiar vídeo e o quanto se perdia de jogo pra ter uma cutscene perfeita num Resident Evil 1, 2, que podia ser o jogo melhor. Mas as pessoas ficavam tipo assim, não, quero cutscenes absurdas, né? Aí hoje os jogos têm um gráfico tão bom que não tem mais cutscene nenhuma, né? Uma animação do mesmo personagem, assim. E isso foi uma pequena passagem, assim, né? Eu acho que a partir ali do Play 3 começou a ter isso, que assim, o personagem tá tão bom que não precisa mais fazer um filme com a resolução maior para aquela cena. Uhum. Mas na época o que a gente dava muito valor era isso. Eu lembro que no Resident Evil 2, porque o 1 era cena filmada também. Sim. Aí no 2, que tinha umas cutscenes, eu lembro que ficava loading de 3 minutos para aquela cutscene e quando ela entrava aquela cena eu ficava assim, cara, que jogo perfeito. Sendo que eu nem tava jogando, né? E no caso, o Resident Evil 2 ainda é aquele 3D muito roubado, né? Que é um JPEGão no fundo e o cara andando ali, assim... Tanto que era muito fácil achar as coisas que tu tinha que pegar porque elas tinham uma textura diferente. Foi ficar 3D a full mesmo no 3, se bobear. Por aí. E olha só, a gente jogou desde o 1, né? Porque a gente é velho. Mas você tava falando aí que você ia atrás do lance alternativo, então você começou a buscar e hoje você... Não sei se você continua com essa coisa de colecionar console aí antigo. depois, quando eu comecei a ganhar meu dinheiro, aí foi bem uma época que culminaram várias coisas. Eu sempre fui muito... A palavra que eles usam em inglês é early adopter, né? Então, assim, um negócio que é tecnológico, novo, eu me impressiono muito e vou muito embora. Então, assim, a minha conta no eBay tem mais de 20 anos. E quando o dólar foi ficando meio pareado ali, R$1 ou R$2, assim, eu me lembro de olhar no eBay e falar assim, cara, tá muito barato esse Neo Geo. E aí, a partir de 2000, pra falar a verdade, teve um ponto assim que foi... Eu lembro que uma fã, eu já falava bastante de videogame, e aí uma fã me deu um Super Nintendo, que era do pai dela, sei lá. Aí eu lembro, que legal, mas imagina se tivesse uma caixa. E aí eu comecei a falar assim, tal. Aí eu fui atrás e eu comprei um Super Nintendo que ele veio lacrado na caixa. Comprei isso em 2008. Era aqueles estoques perdidos em algum galpão. E aí tinha coisas lacradas na caixa, que isso, pra quem coleciona, é o suprassumo do suprassumo, um negócio que nem foi aberto. E eu, bobamente, abri e joguei muito aquilo, assim. E aí depois qual outro videogame que eu não pude ter na época? Então a gente vai indo atrás, assim, que nem o Chorão era com tênis, né? Que ele não tinha grana quando ele era mais novo e ele comprava, assim, ó, 5 pares de tênis de cada um que ele queria. Foi o meu negócio com videogame, assim. Eu morava no AP ali na Paulista e, mano... Aí eu fui atrás, assim, do Neo Geo, que era todos os jogos que eu poderia ter, eu comprava. E na época era muito barato. E o cartucho do Neo Geo era desse tamanho, né? Era um tijolão. Cara, e aí eu lembro que, por exemplo, jogos muito clássicos, assim, que marcaram história pra todo mundo que é de quebrada, que é tipo assim, King of Fighters 98, King of Fighters 2002. E eu fui atrás de todos esses jogos e na época eles custavam $150, $100. E eu mandava vir e chegava de boa, assim, na minha casa. E hoje, foi o maior investimento que eu já fiz na vida, assim, porque tem hoje um King of Fighters 2002, tu vai olhar no Mercado Livre, tá 12 conto, 15 conto, preço de carro. Tipo assim, porque virou... Eu acho que também tem a galera inflando, assim, porque tem muito poucas unidades, mas não necessariamente tem gente pagando 15 conto. Exceto num jogo que se chama Garou, tu manja esse jogo? Tô ligado. Garou Densetsu, sei lá, que é na timeline, assim, mas ele tem os caras do King of Fighters, se não me engano, que foi Mark of the Wolves. E ele foi eleito, tipo assim, o maior jogo de luta da história. Mas principalmente por ser raro, na época, um jogo daqueles já custava 2 conto. Hoje custa 20. Um cartucho de videogame. E aí tu fica assim, tá. Aí tu não sabe se tu quer, porque o jogo é foda, porque eu posso emular ele no Raspberry. Mas eu fico assim, pô, mas eu queria ter esse jogo aí pra meter numa caixa. Porque pra nossa geração... São as coisas colecionáveis, né? Talvez uns roqueiros de outras épocas comprassem carro velho e reformasse. Guitarras, né? Guitarras, tal. Eu até comprei bastante guitarra, mas principalmente porque era muito mais acessível, assim. Eu não compro uma guitarra nova há muitos anos e mesmo as que eu compro é sempre a da loja que tá com um trisco no canto, assim, e custa muito barato e tal. Mas mesmo assim, faz muitos anos que eu não compro guitarra porque porque eu tenho bastante e porque não tem por que comprar. Eu não tenho esse tesão, assim, ai, tal guitarra, meu. Eu percebi que as piores são as melhores, às vezes, assim. Mas, cara, aí eu virei um nerdola de coisas, games que são obscuras.
E fui atrás, assim. Então, esses sistemas mais clássicos, assim, os obscuros da época, tipo 3DO, tem um monte de jogo. E comprei também um na caixa e o controle, não sei o quê. E aí, putz, cara, agora eu tive que fazer uma reforma lá no quarto, eu tive que jogar tudo numa caixona, assim. E aí eu tô vendo como eu vou expor eles de novo. Mas a ideia... Aí uma vez eu tava na França, olha que absurdo. Tava na França e eu fui numa loja de games antigos lá em Lyon, que é uma das mais impressionantes que eu já vi, mais que as dos Estados Unidos, assim, porque era uma loja que parecia uma cena do Goonies, assim, como tá na tua camiseta. Aí eu falei, cara, porque eu tenho isso, que eu tenho isso, que eu tenho isso. Ele falou, tá, mas tu joga esses jogos? Eu, claro, ele, por quê, cara? Tu tem que guardar isso, isso é peça de museu, isso aí é história da humanidade, não sei o quê. Aí eu falei, bah... Aí eu comprei, depois eu comprei um monte de... Como se fosse umas embalagens de acrílico, assim, que tu vai botando esses jogos dentro. Aí eu virei esse tipo de nerd. Você Mas é esse colecionador hoje. É... Mas você não tá adquirindo mais peças. Tá muito caro. Agora, virou um pouco moda. Não é nem que virou moda, mas ficou caro. Hoje em dia um Super Nintendo é caro. Por exemplo, eu queria ter um PlayStation 1 da primeira geração, daquela caixa bege. E já virou um negócio muito, assim, que não compensa. Apesar de jogo... Alô, você colecionador, jogos de PlayStation 1 originais, preto embaixo, ainda é barato. Eu comprei todos os Tony Hawks, os 4, e levei pro Tony Hawk autografar numa vez que a gente foi encontrar ele num evento da Karen lá. E é isso, então o jogo ainda é barato. Um cara tava vendendo também o Tekken, né? Que pra mim, pra qualquer brasileiro, foi a primeira vez que o Brasil foi enxergado como um país que importa nos games, né? Porque o Blanca é muito legal, mas galera, vocês nunca foram pro Brasil, cara. Não tem nada parecido com o Blanca no Brasil. E a história do Blanca, ele é um cientista, não sei o quê. É pior ainda, o lore do Blanca. É um que absurdo. Cai na Amazônia. Não, tá tudo errado. É. E porra, e o Tekken tem o Ed Gordo, que é um capoeirista com movimentos de capoeira real, assim. Tudo bem que tem uns movimentos que na capoeira não são necessariamente golpes, mas, cara, o Ed Gordo fez todo brasileiro falar assim, caralho, nosso país é o mais foda, e no mundo inteiro paga-se muito pau pro Ed Gordo. E aí eu comprei também os 3 Tekkens lacradinhos, assim, e tá lá, nem sei onde tá mais, mas tá lá lacrado em casa. Muito bom. Você citou o Super Nintendo como um console que você não teve, né, na sua infância e adquiriu depois. Daí eu perguntei pra você antes da gente começar, Lucas, fale o nome de um jogo clássico que foi importante pra sua vida e eu vou colocar então cenas desse primeiro game que você mencionou aqui, por favor, produção. Ah, que jogo foda. Puta. Temos aí o nosso Super Mario World. É um gameplay aí. Eu queria que você falasse um pouco do que esse jogo significa. Muita gente fala, ele é bom porque ele envelheceu bem e pode ser jogado hoje. Envelheceu bem, é um jogo que... Pensa que muitos jogos desse console aí, pô, esse é um jogo que foi feito em 90. Então, aí ó, 91. 91 nos Estados Unidos, né? 90 no Japão. Tá certo. E aí, tipo assim, pô, os jogos antes, eles não se preocupavam tanto com o replay factor. Era um jogo que tu, por exemplo, tu zerava com o teu irmão lá um Double Dragon e deu, tu não ia jogar de novo necessariamente. Ele não tinha um fator jogar, porque eram jogos que a aventura inteira durava às vezes 1 hora, 2 horas, fazer um speedrun de 40 minutos. O Mario, se tu quiser mesmo, a partir do Super Mario World, se tu quiser mesmo botar 200 horas no Super Mario pra platinar todas as fases e chegar naqueles mundos absurdos lá pra abrir 96 fases, eu fiz isso na minha vida em 3 ou 4 momentos. Então, assim... Você repetiu. Caraca, mano. Tanto que a última vez que eu repeti foi quando eu comprei um emulador, né? Um Raspberry Pi, que tem uma pegadinha que esses jogos de emulador, o controle USB, ele tem um micro atraso. Que o Super Mario é um jogo que ele é tão bem feito, ao contrário de muitos jogos da época, que quando tu morre no Super Mario, é quase sempre culpa tua. Nunca é culpa do jogo, uma fase mal projetada, um negócio. É porque tu vacilou, escorregou. Concordo. Sei lá. E antes tinha muito jogo assim que era frustrante pelo lado assim, cara, essa fase foi feita para me matar e tá errado isso aqui. E tu desistia. E aí que tá. Nesse Super Mario aí que eu joguei no emulador, que foi a última vez que eu joguei, cara, ficava muito mais difícil. Aquelas fases desgraçadas na neve, uns negócios assim, que tu precisava desse milionésimo de segundo. Então foi quando os jogos ficaram muito sérios. Super Mario foi quando o negócio ficou muito sério. Concordo plenamente com você. Ainda acho que é um dos melhores jogos de todos os tempos. Alguns sites acham que é ainda. Fora né? o level design. Foi quando começou a ter uma noção assim, tipo, vamos chamar os caras mais foda pra fazer levels. Imagina, com todas as limitações de um Super Nintendo. E tipo,
e que causa também muito prazer, uma fase tipo essa, que tu vai ter que pegar cada moeda dessa, irmão. Tu não pode ignorar as moedas. E tem uma fase que a fase eu acho que é a maior prazer de um jovem jogador de Super Nintendo, é Donut Plains 1, que é aquela que tu sobe nos canos e fica pegando moedinha lá em cima. Aprendendo a voar. Tu pega uma peninha e aprende a voar, e tu vai e volta, e depois tu vai lá embaixo e pega todos os... Cara, aquilo é muito prazeroso. Aquilo ali é tipo assim... Foi quando o jogo ficou complexo, assim, de te oferecer prazer, frustração, raiva. Tudo é difícil meio que numa escala certa, assim, não é um negócio que tu fica frustrado. E, pô, por isso que eu joguei ele 4 vezes na vida. E quando saiu, tanto que, pô, quando sai um jogo tipo Mario Odyssey, foi também um jogo que eu meti muitas horas. E que teve a melhor solução pra jogar um jogo desse de modo cooperativo, que é o lance do chapéuzinho. É massa ser o chapéuzinho também, saca? Uhum. Então, assim, Mario Odyssey foi um jogo que também uniu a família lá em casa. Foi muito foda. O lado nintendista de Lucas se Nossa. aflorando aqui, né? Depois vou perguntar pra ele sobre a preferência mesmo, mas eu também perguntei pro Lucas sobre o último grande game mainstream que ele jogou, então a gente vai dar um salto aí de quase 30 anos, porque vamos começar já com a cena polêmica deste que é talvez o meu jogo favorito dos últimos anos. Bah, isso aí foi foda. Temos The Last of Us Parte 2. Então, temos aí um spoiler para quem está assistindo a série do HBO e não jogou o game. A Ellie sobrevive, gente. Ó, ela fica mais velha. Ela não vai né? morrer, gente. Não vai morrer. Afinal, ela é a última. Ah, e a série tá foda, né? Pelo amor de Deus, cara. Galera que nunca jogou de cara, porque eu acho que esse jogo pode ter coisas antes, mas na minha vivência, ele inaugurou. Acho que Red Dead Redemption também poderia ter essa categoria, mas foi um jogo que inaugurou o jogo que, se fosse um livro, ia ser massa também. Porque normalmente, pô, tu tinha uma mecânica de jogo que um cara inventou e inventa uma história aí, né? E quase todos os jogos eram assim. O próprio Resident Evil, tu vai fazer um filme, o Resident Evil já tinha uma história assim, mas querendo ou não, pra quem tá acostumado com cinema e com livros daquela história, não é necessariamente original ou incrível. Sim. Tanto que os filmes de Resident Evil, não me lembro de nenhum ser memorável e eu não me lembro de ver nem metade dos que saíram. Mas esse aí foi quando... Mas a primeira vez que eu senti isso foi com Red Dead Redemption, que é tipo assim, de na história do jogo, que tu tá jogando, acontecerem coisas que tu fica assim, caralho, que história absurda, que história foda. Tendo um background de cinéfilo. Porque às vezes o cara não tem background de gostar muito de filme e se impressiona com bagulho que em jogo que a gente fala assim, isso é roubado de tal filme. Tem muito isso, né? Que às vezes a pessoa é só gamer e às vezes não viu muito filme. E aí a pessoa se impressiona com os bagulhos, porque a história do bagulho, tu viu o plot twist, cara, isso aí já aconteceu e vários negócios que a gente já viu. É que hoje não é mais normal, porque o cinema tá muito pasteurizado, assim. Mas Last of Us... Last of Us, meu Deus do céu. E também marcou porque foi super no meio da pandemia e a gente tava fazendo stream todos os dias e eu sempre arranjava alguma coisa pra fazer. Em algum momento eu comecei a jogar Last of Us na Twitch, né, pra galera assistir, e foi tipo assim, uma novela que todos nós acompanhamos juntos, porque eu demorei pra zerar o jogo, então foram assim semanas jogando e se envolvendo, e meu Deus do céu, cara, foi muito forte assim, e marcou muito essa época da pandemia, assim, porque era uma novela que a gente estava vendo todo mundo junto e que ajudava a atravessar aqueles dias, assim. E aí, tanto que depois eu fui lá e joguei um, que eu não tinha jogado um, eu não tinha levado. Na época eu não levava. E eu também acho que eu não era muito PlayStation Zero na época, assim. Então eu não joguei porque não apareceu. E eu lembro mas esse jogo aí é um absurdo. É um absurdo, porque tem a dose certa de ação pra quem gosta de uma história. Às vezes um cara muito hardcore, ele quer jogar um jogo que seja mais sabe, técnico, assim. Mas aí ele vai jogar uma variante de Battlefield da vida, que aí é só, mano, habilidades. Mas esse jogo aí, cara, tem o que de história e os combates, bagulhos são... Se tu põe lá pra normal ou dificilzinho, cara, é difícil. E isso trabalha vários atributos, assim, que tem em vários jogos, que é calma. Agora, tava jogando um jogo mais novo aí com a minha mulher, assim, e sai matando todo mundo. Não, tu tem que ter calma. Tem vários caras que tu tem que matar na calma. Que é tipo assim, ó, esquiva, espera ele fazer um bagulho, pá! E tipo... É muito louco, cara. Esse jogo aí foi marcante. Pra mim também. Inclusive, eu joguei
a pandemia tinha começado alguns meses antes, o jogo foi lançado em junho de 2020, e acho que todo mundo se envolveu porque era parecido de certa forma. Eu também joguei Death Stranding nessa época também. Death Stranding, foi isso. Jogos sufocantes. É. E aí todo mundo ficou hypando demais o Cyberpunk e nem foi tão massa assim, né? Azar de quem ficou esperando. Eu não estava esperando. Eu tava né? esperando. Você Como tava? assim os caras que fizeram Witcher, que pra mim, meio empatado aí, jogo bom de jogar, jogo com personagem foda. A The Witch é muito mais difícil, né? Assim, tem Ele é bem tem uma barreira, né? combatudo. É. Não é pra todo mundo. Mas quem veio de GTA, de Red Dead Redemption, o Witcher entra lá. E eu também acho que ele também é muito bem feito no sentido de ir te exigindo, sabe? Quando tu começa a jogar, tu vê, meu, o que são essas poções, o que são essas habilidades, essas runas, não sei o que, tu fica assim. Aí tu esquece aquilo e tu vai aprendendo quando precisa aprender. Mas eu tô como assim, como é que os caras fizeram Witcher? Vai sair agora um jogo que é meio que um Witcher no futuro, vai ser o maior jogo da história. E não foi. Foi difícil isso aí. E eu perguntei pra você antes aí sobre o Zelda, né? Por que o Zelda não pegou com você se o Zelda é um The Witcher um pouco mais simples? Pois é, cara. Eu vou dizer que assim, penso que na nossa infância, eu acho que talvez o cara tinha que ter sido mordido pelo um Zelda na infância. O Ocarina of Time, por exemplo. Mas assim, por exemplo, Nintendo e Super Nintendo, Zeldas eram RPGs, basicamente, né? Mais ou menos. E eu me lembro de não saber ler os bagulho em inglês, e às vezes a gente pegava jogo de locadora que era em japonês, e eu me lembro que, Zelda não tem como jogar. Eu via como uma coisa de RPG, assim. E aí eu me lembro de super não jogar. E então, 64 foi um videogame que eu pulei, porque foi bem quando eu descobri o lance de tocar e tal, então eu tive uma fase nada gamer, que eu acho que foi isso. Eu lembro que eu peguei ali um Play 2, jogava muito jogo de corrida, e até esse Play 2 foi super aposentado, ele foi ser ressuscitado quando a gente começou a levar videogame na estrada pra jogar de galera, e quando eu peguei um Xbox 360 ali em 2008. Então, eu pulei essa fase do Zelda massa. Quando saiu o Switch, eu também não era um console que eu tinha, e aí eu fui comprar tardiamente e fui jogar assim, falei... Ai, que saco. Não me bateu. E, porra, tem amigos meus que são muito gamers, né? Tipo o Lucas Lima, o irmão dele, o Amon, que são caras gamers num nível 8 vezes mais hardcore do que eu sou. E tipo, esses caras, meu, esse é o maior jogo da história. Como assim? O cara não bateu. Não pegou. Vai sair um novo agora, já saiu. Vai sair em maio. Aí vamos dar uma chance de novo. Por favor, dê uma chance. Eu também concordo com o Lucas Lima. Pra mim é o jogo que bateu. Mas eu acho que não é pra todo mundo mesmo. E não tem nenhum demérito nisso, né? Tipo, Eu cheguei a jogar bastante ali, mas eu não avancei. Ele é muito silencioso. Acho que tem uma questão assim, a Uma música paz. entra em alguns momentos. Um jogo de paz. Você anda muito e não faz nada. E por falar nisso, né, eu pedi pra você recomendar um game indie que você acha que as pessoas tinham que ter jogado. Games indies são games com um orçamento menor e tal. Pois é, eu recomendei um meio bombado, assim, não vai ser grande novidade pra quem tá ligado. Mas vamos ver aí. Temos cenas. Ori and the Blind Forest. Esse jogo bateu muito forte, né, quando saiu. Porque Saiu pro Xbox primeiro, né? já é um indie meio bombado, né? Tipo assim, tanto que eu acho que ele hypou rápido e aí o próprio console abraçou, assim. Mas eu acho que ele ajudou a colocar de volta essa mecânica que era morta, que é do jogo de plataforma. Que, tipo assim, existe um porquê o jogo ser de plataforma. Não precisa ser tudo no universo 3D. Lembra quando fizeram Street Fighter EX Plus Alpha 360? Um jogo terrível. E aí corrigiram isso no Street Fighter 4. Tipo assim, tem coisa que é legal ser de lado mesmo, né? E esse jogo aí, pra mim, foi o primeiro jogo de plataforma mais moderno. Teve outras coisas na época ali, aquele Fez. Teve outros jogos, assim, aquele da carninha, como é que é o nome dele? Super Meat Boy. Teve jogos assim, mas o Ori, eu me lembro de jogar e eu me lembro de assistir jogando, então foi um jogo que eu joguei junto com a Karen e que tem coisas que são, pra quem acompanha jogo, assim, pra quem gosta mesmo, de consumidor hard de jogo, tem coisas que são muito fodas e que há muito tempo não se via, que é o pulo duplo. Cara, um pulo duplo, eu queria que tivesse na vida o pulo duplo, né? O pulo duplo, paraquedinhas, e como essas habilidades vão sendo adquiridas ao longo do jogo, como tu começa o jogo como um bicho que não faz nada, e depois, mano, tu tá basicamente um X-Men dando um pau numa coruja gigante. E tipo assim, é um jogo que me marcou muito, cara. Tanto quando saiu o outro, eu fui atrás. Então todo joguinho que sai assim e dá uma semi-hypada, eu vou atrás.
E esse aí, pô, a história é muito linda. É um jogo lindo, tanto que hoje em dia é super, super popular, assim. Virou algo. Ô, Lucas, a gente pode até voltar aqui pra nós. Eu queria perguntar uma coisa que eu sempre gosto de perguntar pra pessoas da minha geração. Eu ando falando com muita gente aí a respeito do Free Fire, que é o grande jogo brasileiro hoje, né? Molecada no Brasil inteiro joga, é um jogo super inclusivo porque funciona em qualquer tipo de A dispositivo. torradeira carrega o... tô ligado. É demais. E é um jogo que tá talvez substituindo o futebol nas quebradas como talvez uma válvula de escape para a molecada não entrar numa rota, num mau caminho, digamos assim, Pois né? é, e num mercado enorme que possibilita, às vezes, até que mais pessoas consigam, né, ter uma vida ali, uma carreira. Exatamente. E os piás são foda, né? Pô, mas jogar no celular, cara, jogar na tela do celular, um jogo de alta precisão, você não acha que essa molecada vem com um chip a mais aí que a gente não veio? Porque eu não consigo jogar isso. Eu jogo Pokémon Go, mas não Free Fire. Tanto que eu fico de cara, às vezes, com jogos que eu descubro que existem pra celular. Mas, assim, a nossa geração, cara, primeiro que eu não peguei nem o jogo de computador. Porque lá em casa a gente foi ter computador muito tarde. Assim, muito tarde mesmo. Eu tava já em 2000. Então tinha muita gente que tinha lá seu Pentium, seu 486. E eu me lembro que eu ia... Mas eu gostava tanto que eu tinha um vizinho, o Boito, que eu passava a vida na casa dele jogando, entrando na internet e tal. Mas eu não tinha computador. Eu fui ter computador muito tarde. Então eu não peguei esse lance do computador. E a partir de 2000 e alguma coisa, quando eu migrei para Mac por causa do trabalho, por causa do estúdio e porque era moda também, e não tinha jogo. Tanto que quando eu comecei a fazer essas transmissões na Twitch, vamos baixar um jogo aí. Cara, quase nenhum jogo. Eu lembro que eu fui instalar. Eu lembro quando saiu Valorant, eu falei, os caras me deram um código lá pra eu baixar o jogo. Os caras, então não tem pra Mac. Como assim? E eu lembro que cheguei até a falar assim: não, vou meter um PCzão gamer aqui no meu estúdio, porque eu fazia as lives no estúdio. E aí depois eu pensei, não, cara, só pega uma captura e volta pro console, porque eu gosto do console, eu gosto do momento videogame. Embora hoje eu jogue videogame dentro do computador, né? Porque às vezes eu abro tipo um game capture ali, jogo assim uma tela, tá aqui o Logic, que é o programa que eu uso pra gravar, e tá aqui o videogame do lado. Mas eu gosto muito de pegar joystick, dessa coisa, eu sou muito ruim de teclado. Mas no que eu joguei de Free Fire, pelo menos, como eu não joguei tanto, eu não subi muito, no começo é uma mira completamente assistida. Pra te dar prazer, assim. Aí tu mata uns NPC ali, que, né, se pá, não é umas pessoas. Acho que a galera sabe melhor isso. Mas é um jogo que te fisga muito. Porque ele te dá uma noção de que tu leva jeito pra aquilo muito rápido. Não é um jogo que te penaliza absurdos quando tu começa a jogar, saca? Então... E o fato dele ser muito funcional e tem um pouco de fantasia, assim, nos personagens, como o próprio Fortnite tem e tal... Eu acho muito foda, assim. Eu acho que eu só não jogo porque eu já olho pro meu telefone demais, entendeu? Mas se eu fosse moleque, provavelmente estaria jogando. E o pouco que eu joguei, eu percebi isso, assim, que é por isso que esse jogo tá muito bombado, porque ele te premia rápido, assim, tu não fica naquele grind absurdo, tomando tiro na cabeça de um cara que tá a 1 quilômetro, sabe? Como é, na minha opinião, a primeira jogada de Fortnite. Ela é, tipo, desesperadora. Tu fala assim, tá, não tem o que fazer nesse jogo. Entendeu? Tu tem que querer, né? E os jogos que te premiam um pouco assim, que te dão esse motivo pra jogar, eu acho muito massa. Um jogo que me pegou muito assim, eu sempre procurei a história dos jogos, né? E eu nunca fui cara que joga Medal of Honor, essas coisas que são 100% online e que não tem muita história. Call of Duty. Nunca, sempre, cara, desde sempre eu falava assim, cara, pra quê? Eu quero zerar o jogo e abandonar ele. Sempre foi assim. Até surgiu o Overwatch, que foi uma febre na minha galera, assim. Eu, o Léo do Super Combo, os caras do Far From Alaska. Tinha um grupo das bandas que dava meia-noite, a minha filha ainda era bem pequena, então ela capotava e eu ia pra sala jogar Overwatch, mano. Que às vezes uma galera que é mais gamer torce um pouco de nariz, porque acha fofo demais, não sei o quê. Mas, cara, é o mesmo jogo que qualquer um desses, só que com umas skins diferentes. E tem uma jogabilidade dos personagens muito massa. Com qual você joga? Temos brasileiros também, né? Sim, o o Lúcio é massa. É. E, tipo assim, não é tão massa quanto o Ed gordo, mas o Lúcio, pô, já fui muito Lúciozeiro. Cara, o meu main mudou muito, mas eu
teve uma fase que a... Pô, tô esquecendo os nomes. Eu acho que é diva, hein? Não, a mina que põe as armadilhas meio indiana. Ah, putz, nossa, eu gostava dela também. Porra, mas cara, o nome dela me sumiu agora. Ajuda, gente. Eu devia ter me preparado. Não, vamos achar aqui, cara. Eu jogava de Mercy. Jogava de... De enfermeiro. de soldado tem que ser muito também. bom, tem que ser muito bom. Peraí, ó. O Overwatch é importante. Aliás, eu encontrei umas pessoas que jogavam com você Overwatch e reclamaram que você não joga mais recentemente. Não, aí. super parei. Cara, como é que é o nome dela? Meu Deus. Cara, eu sei que eu jogava muito com essa... Pô, é que a Pharah é a que voa. Lembro bem. Jogava... Vai falando. Eu joguei também com o Bastion, né? Symmetra. A Symmetra. Eu era simetreiro até... Difícil jogar com Symmetra. Até eles nerfaram ela demais. Porque ela podia meter 6 armadilhas. Então, assim, eu saía correndo e quase todo cenário tinha meio que um pórtico da vida, assim. Eu metia, assim, ó, 3 aqui e no outro lugar lá 3, que os primeiros caras que passavam ali morriam. E do jeito que a gente configurava nosso time, o Castor, o Léo jogava muito bem, com aquele mano das bolinhas que fica voando assim, o meio monge. E aí teve essa fase Symmetra e eu revezava muito com a Orisa também, que é o tanque de guerra absurdo com escudo e metranca, que era muito bom também. E eu acho que eu ficava nessas duas aí, assim, eu conseguia ser um bom membro de time, mas nunca fui um destaque, nunca fui muito bom. Mas esses personagens davam muito prazer, assim, nossa, mano, a Orisa é um absurdo quando ela tá numas fases fodas, assim. Mas eu nunca fui de Vero, porque, sei lá por quê. E esses que são muito DPS, sim, os caras aí tem que saber jogar. Concordo. Por isso que eu parei de jogar Overwatch. Aí é tipo o cara que joga de Widowmaker lá, esse bagulho, aí tu tem que saber jogar, irmão. Precisão, né? Não, aí é difícil. Vou pedir pra colocar um trechinho do clipe mais recente da banda Fresno, porque o Lucas... falou de games, falou de tudo que ele... Mas eu toco. Mas ele tem uma banda, gente, uma banda em atividade que tocou no Rock in Rio, tocou no Lollapalooza, vai tocar ainda em muitos festivais, tá super ocupada esse ano aí, Sim. eu vi o calendário, né? Aliás, infelizmente não vamos ouvir o som, porque a gente estamos falando aqui, mas Lucas, eu te perguntei aí quanto você acha que o mundo... gamer, né, ser um nerd na adolescência e daí misturar isso com o tesão pela guitarra e montar uma banda, acaba influenciando ou acabou influenciando no tipo de músico que você se tornou. Você já conseguiu pensar nisso? Porque, como eu te falei, os outros caras da tua geração, os outros artistas, talvez até joguem, né? A gente tá falando aí de várias pessoas que jogam com você, mas o rock nacional dos anos 80 basicamente não jogava game, ou não declarava isso. Então, assim, eu acho que essa cultura digital, games, cultura pop, filme nerd, super-herói, sempre foi uma coisa que esteve muito permeando a sua vida e deve ter influenciado a sua maneira de compor, de tocar. Como é que você enxerga isso aí? Porque você é um caso raro nesse sentido aqui no Brasil. Sem dúvida. O meu coração é de Koji Kondo, que pra mim... O cara conseguiu lá, quantos canais simultâneos um Nintendinho conseguia fazer? O cara fez trilhas que são absurdas, que são as trilhas de Super Mario, pra mim. Mexe muito, assim, e me deu noções que na época que eu não tinha, que é tipo de interpolação, né? Que seria tu pegar uma melodia, um tema principal, que é... E como fazer isso soar de várias maneiras, trocando às vezes a base, os acordes e tal. Porque aí quando, sei lá, o Mario vai pro castelo, vai ficando soturno, assim. Então, uma coisa que às vezes as pessoas aprendem vendo filmes, eu aprendi jogando videogame. E isso acaba sendo permeado muito fortemente na maneira de compor e de produzir, assim. Eu acho que são pilares que a gente tem, que no caso eu tenho, na minha composição, assim, de como causar certos climas, como trazer as coisas pra música, né? E um dos pilares, com certeza, é o lance do game. É um outro pilar também muito forte, o negócio de música eletrônica, que é uma outra coisa que eu poderia falar séculos. E esse pilar principal de ter banda de rock e tal, mas eu acho que essas duas coisas eu trago muito pra maneira que eu faço música. E como é que tá a música hoje na sua vida? Porque Fresno começou a
lançar discos com mais frequência e você não fica muito amarrado mais à maneira antiga como era feito esse processo, né? Lançar discos, sair em turnê, vocês talvez sejam mais soltos, daí a pandemia veio, atrapalhou tudo. Como é que tá a banda na sua vida? Como é que tá a sua rotina? A gente pode voltar aqui pra gente que estamos na reta final. A gente tá no nosso melhor momento da carreira e não é coisa, não é da boca pra fora, assim. Nossos shows nunca estiveram tão cheios. A gente cresceu bastante. A pandemia, eu acho que fez o nosso público e uma galera que não era nosso público perceber que, acho que eu vou voltar aí nos shows da Fresno. Eu acho que a gente conseguiu erguer uma comunidade em torno de nós na época da pandemia, assim, que quando a gente voltou a fazer shows, a gente conseguiu consolidar um negócio muito maior. Existe um revival de emo rolando no mundo inteiro, do qual nos beneficia, mas ao mesmo tempo pra gente não é revival, porque a gente tá com um disco novo, fazendo coisas novas. Então, assim, quando todo mundo foi olhar pra gente de novo, a gente tava com um trabalho massa na rua, com coisas novas e também evoluído, né? Sem ser tipo, fazendo um negócio que eu fazia 20 anos atrás. E isso construiu um momento muito foda que a gente tá vivendo hoje, assim, estamos bem, dá pra dizer assim, eu não tenho do que reclamar, ainda consigo olhar pra frente, tipo assim, caralho, vai bombar muito mais ainda, porque óbvio, no topo disso a gente tá fazendo músicas novas pra lançar um disco novo, que a gente quer lançar esse ano ainda, e, enfim, cheio de esperança, assim, tamo bem. Que bom, e é o ano que você completa 40 anos. 40 anos, né, mano? Não dá mais tempo, a gente não tem mais tempo pra jogar tempo fora. É isso aí. Pô, foi ótimo, hein, Lucas? Que legal ter você aqui, junto comigo no Game On Pop, para conversar sobre tudo, inclusive videogame, cultura pop e música. Profundo hoje no game. Fomos. Nossa, se deixar, irmão, a gente se aprofunda num nível, assim, ó, absurdo. Então te convido a voltar aqui em breve. Volto. Pra gente fazer uma parte 2, pra falar sobre jogo ruim. Porra, enfim, maravilha. Lembranças. Adorava jogo ruim. Eu também. Tem uma cultura toda aí. Porque tu comprava e tinha que jogar, né? Não tem essa de abandonar o jogo. A vida era dura, gente. Lucas Silveira, da banda Fresno, e muito mais do que isso, esteve aqui comigo no Game On Pop. Eu agradeço. Lucas, se quiser mandar um abraço, dá tempo. Falou, galera. É isso aí. Acompanhem nós aí, redes sociais. Lucas Fresno, Fresno Rock é da banda. Estamos com uma agenda massa aí, indo pra tudo quanto é canto do Brasil. Essa turnê desse álbum ainda vai andar aí algum tempo, mas tem coisas novas se aproximando. É isso. Isso aí. E é isso aí, gente. Game On Pop, edição número 5, sempre às quintas-feiras aqui no terra.com.br/GameOn. Então você continua acompanhando. E é isso. Até o próximo programa. Valeu!